ok? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a todas e a todos que acompanham aí mais uma aula de Geografia pelo Israel Macedo. Sou o Randolfo, professor de Geografia. Pessoal, essa semana aí o que mais se fala é sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Beleza? Então, estou aí gravando essa aula às 16 horas e 10 minutos, do dia 6/11, e nesse exato momento temos aí, ó, na sua tela, este resultado, ok? Então, aqui temos o John Biden, né, um democrata, do Partido Democrata, e o Donald Trump, que é do Partido Republicano, ok? Então, assim, espera o resultado. Está sendo muito polêmica aí esse momento das eleições, falaram aí de fraude, enfim. Mas só mostrando aqui um pouco do que está sendo esperado aí o resultado, ok? Então, vamos aí, pessoal. Hoje a aula será sobre o Centro-Oeste. Ai, professor, mas essa aula aí foi a nossa penúltima aula, o Centro-Oeste. Beleza. Porém, hoje, a nossa aula será dedicada a exercícios, ok? Resolução de exercício. É um pouco diferente aí da forma que eu venho caminhando aí com vocês, né? Partindo mais de aulas teóricas, mas, porém, sempre deixando lá, né, um formulário do Google Forms, onde que vocês resolvem e já sai lá o gabarito, ok? Então, aí na telinha de vocês, temos aí alguns exercícios selecionados por mim, com o tema aí do Centro-Oeste, ok? Conteúdo Centro-Oeste, que aborda os conteúdos do Centro-Oeste. Então, é isso aí. Questão número 1. Então, aqui, em um debate sobre a expansão do agronegócio na região Centro-Oeste, um agricultor afirmou: eu não compro terra, eu compro clima. Considerando-se a frase em destaque, é correto afirmar que o agricultor, vamos lá, né? Está trabalhando em cima da fala aí desse agricultor, e aqui ele pede, né? Considerando-se a frase em destaque, né? A partir dessa frase em destaque, é correto afirmar que o agricultor, letra A, depende de condições estáveis, como a qualidade dos solos, mas não tem como interferir nas condições ambientais constantes, como a chuva e a temperatura. B, pode atuar sobre os fatores que definem as condições climáticas, como, por exemplo, alterar os efeitos da latitude, mas não tem como modificar as propriedades dos solos. C, pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, mas dependente das condições climáticas, como, por exemplo, do regime de chuva. D, não tem como mudar a influência do relevo e do solo sobre as atividades agrícolas, mas pode alterar a influência da altitude sobre o ciclo de crescimento das plantas. Pode interferir nas condições naturais, tanto adequando o clima às necessidades do cultivo, quanto ajustando a fertilidade do solo às exigências de nutrientes da planta. Beleza. Então, pegando aí, considerando a frase em destaque, é correto afirmar que, né, a princípio, qual que é a frase em destaque? Ao afirmar, eu não compro terra, eu compro clima, o produtor rural se refere à estabilidade climática observável na região Centro-Oeste.
onde as estações chuvosas e seca são bem definidas, o que ajuda grandemente a produção, ok? Tá? Então, ele chama atenção aí para a questão climática, porque aqui no Centro-Oeste as estações do ano são muito bem definidas. Temos duas estações, o período chuvoso e o período de seca. Então, fica mais fácil você programar essa agricultura. Sendo assim, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, os fertilizantes, o calcário, regular o pH. Então, essas propriedades do solo realmente pode ser aí, modificada, tá? Mas é dependente das condições climáticas, como, por exemplo, o regime de chuva. Começa aí o regime de chuva, você programa ali o plantio, ok? Você pode, de certa forma, modificar e ajustar também com o processo de irrigação. Mas, mesmo assim, você consegue programar diante essas duas estações do ano bem definida no Centro-Oeste, o período de seca e o período chuvoso. Estamos aí caminhando para o período, iniciando aí o período chuvoso da nossa região. Beleza? Ok? Tranquilo? Favorável? Então, vamos que vamos aí para mais uma questão. Turminha, deixa eu só subir aqui o Word, tá? Meu computador é um pouco lento, meu computador é movido a lenha. Acredito que vocês nunca tiveram contato com a tecnologia tão avançada do computador movido a lenha, mas assim, é um pouco lenta. Falando nisso, falando em tecnologia, vocês estão acompanhando aí a guerra do 5G no Brasil? Não? Pesquisem. Vale muito a pena aí acompanhar, porque isso aborda toda uma geopolítica, ok? Então, assim, né, os maiores interessados hoje nesse 5G no Brasil e que terá está agendado um leilão, tá? Desse mercado brasileiro, está em disputa, né? Os Estados Unidos e a China, ok? Pesquisem aí e na próxima aula abordaremos um pouco este tema, ok? Então, questão número 2 aí, leia com atenção. Opa, nossa, vou até beber um café aqui, que já esfriou e está horrível. Leia com atenção. Todo espaço regional é fruto de uma história geológica. Todo espaço regional é fruto de uma história. Sim. Geomorfologia, só lendo, fica parando para fazer comentário, não, que fica pesado e chato, né? Então vamos lá, então. Leia com atenção. Todo espaço regional é fruto de uma história geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica, modificado por sucessivas formas de atividades antrópicas, às vezes bastante perturbadoras. Aziz Absaber, Escritos Ecológicos, São Paulo, enfim, né? Que está dando a referência aí. Vocês não sabem, mas Aziz Absaber, ok? Sendo o autor vários são os processos que formam o espaço regional. A partir do que ele diz, né, segundo aqui o Aziz Absaber, pode-se perceber nas realidades regionais Vamos que vamos aí, turma, para as alternativas. Letra A. Numa região tropical, as ações humanas, juntamente com os fenômenos geológicos, são os principais elementos na constituição do perfil da região. Tá afirmando, né? B. Ações humanas como a urbanização e a modificação do curso dos rios, por exemplo, somente são importantes na forma de uma região, se forem perturbadoras. Letra C.
por serem perturbadoras, especialmente quando mal planejadas, as ações humanas terminam dando o tom principal das características de uma região. Então, letra D. Letra D, uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais como da produção social do espaço. Nossa, pessoal, essa número 2 aí está um pouco pesada, né? Mas vamos lá. A história dos processos naturais, embora marcada pelos tempos longos da natureza, tem menor importância na determinação dos quadros regionais. Ok. Vamos lá de novo aqui para a questão, né? Aqui está pedindo assim, a partir do que ele diz, o autor, né? Pode-se perceber nas realidades regionais que... Então, o que podemos perceber nas realidades regionais? Mas, antes de mais nada, o que o Aziz Absaber disse mesmo? Vamos lá. Todo espaço regional é fruto de uma história geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica, modificado por sucessivas formas de atividades antrópicas. Atividades antrópicas aí, para quem está perdidão, é a ação do homem, ok? Às vezes bastante perturbadoras. Então, essa ação antrópica é a modificação da paisagem, é a dinâmica da paisagem, é toda essa transformação pela apropriação dos recursos naturais, ok? Então, vamos lá nessa questão. A ideia da inter-relação entre os elementos do quadro natural e a ação antrópica serviu de base para que o professor Aziz Absaber desenvolvesse o conceito de domínio morfoclimático, que pode ser definido por uma região homogênea na qual os elementos do quadro natural se mantêm constantes ao longo do território. Lembra aí, território é relação de poder. Mas sofre alterações promovidas pelas atividades desenvolvidas pelo homem. Ok? Sendo assim, pessoal, a resposta correta é a letra D. Uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais, tá? Dessas condições naturais, como da produção social do espaço. Quando se fala da produção social do espaço, nós estamos falando da relação do homem e natureza e de toda essa transformação e apropriação. Ok? Então, alternativa correta, letra D. Beleza? Então, vamos que vamos aqui para a questão número 3. Então, passando aqui mais o slide, ok? Tranquilo. Questão número 3. Ei, pessoal, estou te falando que o computador é lento. Vocês não acreditam, né? Vocês estão achando que eu estou brincando. Ok? Então, vamos lá para a questão número 3. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxico no Planalto Mato-Grossense, Planaltos e Chapadas dos Parés, onde nascem o Rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Opa, as nascentes. Depois você fala, Adolfo. Só lê. Termina de ler, depois você faz comentário. Então, vamos lá. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazos, como a diminuição do potencial biológico de espécies animais e vegetais. Ok? Esse aqui é um dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva do Rio de Janeiro, São Paulo.
ok? Publicado em 2012. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Ok, tá? A princípio, o texto aí fala que é preocupante os resíduos de agrotóxico, mas e que é referente ao Planalto Mato-Grossense. Eu dou um destaque para todo o território brasileiro, tá? A questão do agrotóxico, isso é preocupante. Mas vamos aqui para a questão. Então, ele fala um pouco aqui do relevo das nascentes ali na região de Planalto, Mato-Grossense, e que seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Então, nascentes no Planalto, lembrando aí que eu já expliquei sobre o relevo ali do Pantanal, tá? Já abordei ali a questão da planície, que é cercada ali por planaltos, e que nesses planaltos aí guardam as nascentes, tá? Então, já falei um pouco aí. Quem tiver um pouco perdido nessa questão do relevo, da classificação, das características, volta lá nas aulas e assista, que eu contribuo nessa parte. Beleza, tranquilo, favorável. Então, aqui está falando um pouco aí de planaltos, planície, e pede o seguinte: com base no texto, em seus conhecimentos, é correto afirmar. Vamos lá, o que está correto afirmar? No Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas chapadas, ocasionando a contaminação dos lençóis freáticos por resíduos de agrotóxico. Ele está querendo só a correta, né? Então, beleza. No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos, em virtude principalmente da quantidade de soja, milho e algodão nele cultivada. Em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgênica, voltada para a exportação, aumentou a contaminação a montante do rio Cuiabá. Essa questão essa alternativa C, hein, pessoal? Enfim, D. No Mato Grosso, estado em que há maior área de silvicultura do país, a predominância da pulverização aérea de agrotóxicos sobre as florestas cultivadas. Ok? No Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de feijão, trigo e maçã do país, verifica-se significativa contaminação do solo por resíduos de agrotóxico. Então, aí, pessoal, já conseguiram aí saber o que é, o que foi, qual alternativa está correta? Conseguiram? Então, vamos lá primeiro, né? A questão, na verdade, ela aborda... Abriu enfim. Ok, beleza. É porque abriu aqui uma atualização do antivírus. Mas vamos lá. Então, aí, pessoal, nessa questão número 3, a questão aborda os problemas de saúde e degradação ambiental decorrente do uso de agrotóxicos. No caso específico, a detecção de resíduo no Planalto Mato-Grossense, Planalto e Chapadas ali da região, nascente do Rio Paraguai e afluentes, bem como os cursos que se dirigem à planície do Pantanal. Tá? A ênfase do texto é para os efeitos nocivos na saúde e no ambiente, ok? Essa é a preocupação. Decorrentes do uso dos agrotóxicos em lavouras regionais de soja, milho e algodão, e o comprometimento da biodiversidade das espécies e dos grupos humanos, ok? Então, essa aí é a preocupação. Sendo assim, turma, a alternativa correta é a alternativa da questão aí da letra B.
No Mato Grosso, ocorre grande utilização de agrotóxicos em virtude principalmente da quantidade de soja, milho, algodão nele cultivada. Ok? Alguma dúvida? Não? É isso aí. Letra B. Agora vamos para a questão número 4. Então, vamos aqui, questão número 4. A questão número 4 aqui é curtinha, para ver se é verdadeira ou falsa. Vamos lá, então, né? Sobre o Pantanal Mato-Grossense, é correto afirmar. 1. Ocupa uma área de aproximada... Pessoal, esse aí nós já vamos falar se é verdadeiro ou falsa, porque a gente já lança tudo isso daí. Ok? Então, vamos lá. Ocupa uma área de aproximadamente 220 mil quilômetros quadrados, abrangendo o oeste do Mato Grosso do Sul e um pequeno trecho do Mato Grosso. Verdadeiro, viu? Verdadeiro, tá correto isso aí. Essa informação. Número 2. Pessoal, esses números aqui, 1, 2, 4, 8, 16, tá dessa forma mesmo na questão, tá? Não errei, não, mas é porque tá bem dessa forma mesmo. Mas isso não influencia em nada. Vamos lá. 2. Sua vegetação é variada, podendo ser encontradas espécies características do cerrado, da caatinga e de florestas, o que lhe confere a denominação de Complexo do Pantanal. Pessoal, realmente, essa questão aí, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira, eu tive um pouco aí, eu fiquei meio com a questão da caatinga, mas essa questão realmente é verdadeira. É uma vegetação, os cerrados está em toda a área adjacente, tá? Tá em toda a área adjacente aí do Pantanal. E, sendo assim, é um corredor ali para as espécies do cerrado. Ok? Então, a número 2 aí, né, essa alternativa 2, essa afirmação número 2, verdadeira. 4 aí. É uma área de planalto com altitudes que variam de 200 a 300 metros, sujeita a inundações periódicas. Ok? Então, vamos lá novamente. É uma área de planalto, com altitudes que variam de 200 a 300 metros, sujeita a inundações periódicas. Pessoal, a área que é sujeita a inundações periódicas é a área de planície. Ok? Então, aí a questão número 4 é falsa. Não é verdadeira. A 4 aqui é falsa. 8. Nessa área predomina a pecuária leiteira, com utilização de pastagens artificiais. Olha, pessoal, primeira coisa, a pecuária, lá nessa região aí do Mato Grosso, lá pratica a pecuária de corte. E a pastagem se dá por gramíneas naturais. Nas partes mais baixas, predominam as gramíneas, que são áreas de pastagem naturais para a pecuária, que é a principal atividade econômica do Pantanal. As vegetações, né? Vegetação de cerrado, com árvores do meio porte, extremiadas de arbustos e plantas rasteiras. Ok? É só uma característica aí. Então, nessa área predomina a pecuária leiteira? Não, é a de corte. E a utilização de pastagens artificiais? Não, são naturais, tá? Utiliza ali as gramíneas naturais, ok? Então, a 04 e a 08 são falsas, beleza? 16. Localiza-se aí o maciço de Urucum, com importantes reservas de minério de ferro e de manganês. Verdadeiro. Turma,
para quem não conhece aí o maciço de Urucum, dá uma pesquisada que já caiu questões aí perguntando a respeito, beleza? É uma das principais áreas aí de reservas de minério do Brasil, ok? Então é isso aí, questão número 5. Pessoal, já estamos chegando ao fim. Vamos que vamos, tá? Não desista, não dá pausa aí nesse vídeo. Vai até o fim aí que será sucesso. Então, a questão número 5, na década de 1970, agricultores também foram atraídos por propaganda semelhante à do período cafeeiro. Foram alvo dessa propaganda principalmente. Opa, então vamos lá. Estamos falando do Centro-Oeste, estamos falando aí, ó, de 1970, que foi a Revolução Verde, onde que as práticas agrícolas se modernizaram e também a chegada de maquinários, né? A aquisição de maquinários aí pelo Brasil. Foi um momento também de um grande êxodo rural, a população rural, né? Que diminuiu a necessidade da mão de obra, né? Com os maquinários foram substituindo aí, ocasionando desemprego estrutural. A população que predominava no campo passou, então, a migrar para a cidade, ok? Hoje, o Brasil, a população brasileira, se eu não me engano, está numa margem aí de 80% da população brasileira reside nas áreas urbanas, ok? Mas vamos lá para a questão aqui, questão número 5. Então, nós estamos falando de 1970, Revolução Verde, e aqui está falando de propagandas que atraíram agricultores para o centro, que atraíram aí agricultores, né? Ok. Então vamos para a análise de cada alternativa, ok? Então quem foi o alvo aí? Só abaixar aqui, pessoal, é porque beleza, estamos aqui, né? Para aparecer todas as alternativas, tá? Então, ok, tranquilo, favorável. Vamos lá. Alternativa A. Pequenos proprietários da região sul atraídos para o centro-oeste por empresas colonizadoras que ofereciam como vantagens terras virgens e de baixo preço. B. Usineiros empobrecidos da zona da mata nordestina, incentivados a ocupar a Amazônia, a terra sem homens, com a promessa de doações de terras pelo governo federal. Aqui, então, nós estamos falando aí, né, de incentivos para ocupar a Amazônia. A questão alternativa C. Agricultores sem terra da região sul, os chamados brasiguaios, que se dirigiram ao Uruguai em busca de terras doadas pelo governo local para a ocupação da fronteira. Empresários paulistas que queriam aproveitar os incentivos fiscais para quem investia no projeto Jari, um dos grandes projetos agroindustriais do Pará. Poceiros de várias áreas da região sudeste atraídos para a Amazônia pela promessa do governo de promover assentamentos em reservas extrativistas. Ok. Pessoal, vamos lá novamente, 1970, tá? Nós estamos em 1970 e de todas essas alternativas, aqui foram alvo dessa propaganda principalmente, né? A questão de atrair aí os agricultores. Turma, a alternativa correta aqui será a alternativa A. Pequenos proprietários da região sul atraídos para o centro-oeste por empresas colonizadoras que ofereciam como vantagem terras virgens e de baixo preço. Então, aí foi um momento da ocupação aí de várias áreas
para a agricultura. E não é difícil você perceber a influência da população da região sul do Brasil, aqui no Centro-Oeste e aqui no estado de Goiás. É perceber aí algumas famílias que fazem o cultivo, né, da soja, até mesmo no município de Catalão, ok? Mas diante dessa questão aí, essa questão 5, eu quero dar um destaque, pessoal, para a alternativa D. Então, beleza, né? Essa questão 5, a alternativa correta é a letra A. Mas a letra D fala aí de um projeto Jari. Turma, esse projeto, ele localizado aí, né, na confluência dos rios Jari e Amazonas, abrangendo terras do estado do Pará e também território do Amapá. O Jari foi planejado para funcionar como um complexo econômico de grandes dimensões, envolvendo atividades industriais, agrícolas e extração mineral e vegetal. Esse projeto ele foi financiado por um bilionário, eu não sei pronunciar o nome dele agora, mas é um bilionário estadunidense, tá? Ele também tinha um projeto semelhante no Japão. Então, assim, quem tiver curiosidade, pessoal, dá uma pesquisada nesse projeto Jari, que uma hora ou outra é questionado aí esse projeto que já está entrando em esquecimento. Beleza? É uma dica aí, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada, que é super da hora. E vira e mexe aí, tem algum texto abordando esse projeto. Ok? Turminha, vamos aí para a última questão, tá? Vamos resolver a última questão aqui, a questão número 6, e depois eu vou dar por encerrada esta aula, tá? Pessoal, será disponível essa lista de exercício no Classroom, ok? Então, vamos que vamos aqui para a questão número 6. Só subir aqui. Essa questão número 6 bem tranquila, tá? Vamos lá. A geografia colabora com a medicina, mapeando informações geográficas das doenças e da assistência médica oferecida. Sobre as doenças, né, a malária, a leishmaniose e Chagas, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, são comuns na região centro-oeste e no nordeste brasileiro, devido ao elevado índice de umidade dessas regiões. Já chamou aqui para vamos lá, letra B. São transmitidas por insetos que encontram nos países de clima temperado um habitat ideal para seu desenvolvimento. C. Estão associadas às casas de pau a pique, construções comuns em regiões que passaram pelo processo de conurbação e de macrocefalia urbana. Letra D. Estão correlacionadas com fatores socioeconômicos, pois se manifestam principalmente nos países de índice de desenvolvimento humano e IDH elevado. Estão entre as enfermidades rotuladas como doenças tropicais e são um grave problema, considerando o alto índice de mortalidade associada a elas. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, novamente. O enunciado dessa questão... Nossa, eu subi demais, mas vamos lá. Fala sobre a geografia colaborar com a medicina. Ok? E a partir dessa afirmação, fala sobre as doenças, é correto afirmar que... Lembra que ele afirma aqui que a geografia colabora com a medicina. Então, é correto afirmar que
Antes de mais nada, é necessário compreender que a matéria menciona a malária, né, as doenças, e que são doenças tropicais, que ainda mobilizam as autoridades de saúde, ok? Então, essas doenças destacadas, temos que saber que são doenças tropicais. Então, a alternativa correta é a letra E, pois estão entre as enfermidades rotuladas como doenças tropicais. Então, isso aí foi a colaboração da geografia com a medicina, ok? Pegar os casos, mapear a região, a área, como que é, onde se desenvolve? Opa, desenvolve aí em regiões tropicais. Isso é um grave problema, considerando o alto índice de mortalidade associada a elas. Ok? Beleza? Então, a alternativa correta é a letra E. Turma, vou encerrar por hoje, tá? Essas questões aí envolvendo o Centro-Oeste. Quero agradecer aí a atenção, a paciência de vocês. Um ótimo final de semana a todas e a todos. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Não percam a próxima aula, tá? Estou aqui criando suspense para ver se aumenta aí o número de visualizações. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima aula. E é isso aí.